A incontinência fecal é a incapacidade de controlar a evacuação. Isso pode acontecer basicamente por três fatores. Uma, por alteração da função intestinal. Isso acontece com pacientes que têm intolerância alimentar, colites, uma série de alterações clínicas. E esse paciente deve ser tratado pelo gastroenterologista conforme a sua alteração. Os outros dois grupos são principalmente os pacientes que têm lesão traumática da musculatura do assoalho pélvico. Isso acontece frequentemente no parto, em algumas vezes após algumas cirurgias para hemorroida, para fissuras, e esses pacientes devem ser identificados imediatamente e a musculatura deve ser reconstruída, e é uma cirurgia que não é tão complexa, que é a esfincteroplastia. Existe um terceiro grupo de paciente, que é um paciente que perde as fezes porque não sente vontade de evacuar. Ou seja, quando percebe a vontade de evacuar, já perdeu fezes. Essa é uma alteração da inervação, do nervo que traz a vontade de evacuar desde lá do assoalho pélvico, desde lá da amígdala retal, do sistema nervoso central. E também essa alteração da inervação causa um enfraquecimento e um funcionamento ruim da musculatura responsável pela continência. Esse grupo de paciente nós iniciamos sempre com biofeedback, que são técnicas de fisioterapia que envolvem exercícios para o períneo específico, às vezes estimulações elétricas diretas do períneo. A maior parte dos casos, com o tratamento clínico e com o biofeedback, você obtém bons resultados. Um percentual razoável desses pacientes que não melhoram, eles têm como a melhor opção hoje a neuromodulação sacral. O que é a neuromodulação sacral? É a estimulação direta do nervo pudendo, que é o nervo responsável tanto pela sensibilidade, ou seja, pela percepção da vontade de evacuar, como pelos reflexos dos músculos que fazem a continência fecal. É um procedimento muito simples, realizado com anestesia local, onde nós colocamos um eletrodo, um fiozinho, é como se fosse um marca-passo cardíaco, diretamente no nervo responsável pela continência. Isso vai fazer com que o paciente melhore a percepção, ou seja, a sensibilidade para a evacuação, ou seja, ele percebe claramente que está com vontade de evacuar, de maneira que daí, se não for pertinente evacuar, possa utilizar a musculatura para fazer a continência. Então, hoje nós temos tratamento clínico para os pacientes com alterações intestinais, lesão, esfincteroplastia somente para os pacientes que têm lesões agudas dos esfíncteres, e para os pacientes que têm uma incontinência fecal crônica, o biofeedback como primeiro passo, e para os pacientes que não resolvem o biofeedback, a neuromodulação sacral, que nos oferece hoje bons resultados há mais de 10 anos de bons resultados.